Ok, Kátia, já está ao vivo. Veja se alguém consegue passar o link. Tem alguém ao vivo. Tem alguém já vendo, na verdade. Deixa eu ver se eu sei como é. Quem está ao vivo aí, quem está participando já, vamos começar a interagir para me ajudar. Ah, é você, Kátia, você que apareceu aqui. Não, mas eu entrei agora. Está me ouvindo? Tô. 3 pessoas. Aline, boa noite. Boa noite, Aline. Passa o link lá no grupo, tá bom? Por favor. Eu não sei compartilhar esse vídeo. Isso, obrigado. Olha, não tem como baixar mais coisa, não. Pegar menos aparelho. Vai aparecer depois pra mim, mas eu acho que Boa noite, Kelly. Boa noite, Aline. A gente vai agora esperar passar o link para uma turmazinha aí que está aguardando para a gente começar daqui a pouquinho. O Neto já está aqui, né? Bento já. entrou. Uhum. Já vai colocar um pouco. Esqueci, eu pensei que tivesse esquecido. Não vai agora. Não sei se hoje. Kelly. A turma está chegando devagarzinho, né? Kátia, passa pro papai, tá? Tá ok. Boa noite, mano. Como é que estamos do áudio? O áudio tá bom? Tá ouvindo direitinho? Tá chegando legal? Papai. Irmã Maria Raimunda, eu acredito que é ela ali. A Amanda. Bento. Neto. A gente vai começar já já, lembrando, nós estamos no estudo do profeta Joel, fazendo a leitura bíblica do profeta Joel. Daqui a pouquinho a gente vai continuar, tá bom? Isso, a turma está chegando. Gina, Deus abençoe. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe.
Isso. Eu definitivamente estou precisando de óculos. Deixa eu ver se... melhorou bastante. Didi. Maria Raimunda. Verdade. Que horas são? 7h24, a gente já vai começar daqui a pouquinho, tá bom, turma? Isso. Capítulo 2 de Joel, tá? Capítulo 2 de Joel. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certinho? Alguém me dá um feedback aí? Tá ok o som? Joel capítulo 2, exatamente, é isso mesmo. Pati, chegou aí também, Patrícia. Pai, beijo, Senhor. Isso. Aguardando mais um pouquinho, a gente começa já, turma, tá? Hoje a gente só vai terminar o capítulo 2. Não vai dar para começar o capítulo 3, não. O capítulo 3 ele traz uma outra ideia e aí eu não quero começar. A gente vai, de uma forma bem rápida, bem direta, lembrar aquilo que a gente estudou no capítulo 1 e no capítulo 2. E vamos encerrar o capítulo 2, né? Ficamos na metade dele. Na verdade, estudamos até o versículo 18. Vitória, Deus abençoe. Ok. Kevin Stewart. Todo mundo dizendo que o som tá ok, né? Ok. Kevin também participando. Já tem aqui uma turminha, 22 pessoas. Faltam 3 minutos ainda. Meu amigo Negão, Márcio. Eliette.
eu estou falando e tá repetindo o que eu falo, é isso? É? Uma Lúcia. Tia Angélica, Deus abençoe, tia Angélica. Grande abraço aí no tio Rezende, tia Tereza, beijo em todos aí, Deus abençoe. Irmã Lúcia. Fala, Cadinho. Deus abençoe, meu primo. Negão nota 10. Tá certo. Lelê, Deus abençoe, Letícia. A turma tá chegando, né? Pessoal, antes de começar, eu quero dar um aviso e fazer um pedido, principalmente aqueles que... Tá normal, né, Kelvin? Beleza. Que já tem a prática da doação de sangue, né? Nós estamos precisando de pessoas que doem sangue para a senhora Maria Terezinha Rodrigues do Nascimento. Ela se encontra no Filoiola. Ela vai estar fazendo uma cirurgia no estômago, né? Ela está acometida de um câncer, vai precisar fazer essa cirurgia e ela está precisando de doadores de sangue, né? Quem puder, quem tiver como doar, né? Fazer essa doação, você pode entrar em contato direto com a Pátia, a Patrícia, esposa do Odilson, né? Ela que está responsável, ela que está fazendo essa solicitação, tá bom? Só um minutinho. Isso. Eu só estava aguardando a confirmação. A dona Maria é a mãe da Pátia, né? Então, ela está precisando de doadores de sangue. Então, se você puder doar, ela está no Filoiola e você pode ter mais informações com a Patrícia ou então comigo mesmo. Eu recebi essa solicitação agora e aí eu estou passando direto para vocês e a gente, se houver alguém que possa doar ou então passar para outras pessoas, você fala comigo no final da nossa transmissão, conversa comigo depois no privado do WhatsApp, ou então, se você não tem, pode mandar uma mensagenzinha aqui mesmo, no nosso bate-papo, que aí a pastora Kátia vai estar anotando. Olha a irmã Elisângela, Deus abençoe. Dê um abraço no irmão Walter, em todo mundo aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Quem puder, vamos unir aí nessa força e de alguma forma tentar ajudar essa irmã. Ela já foi algumas vezes na nossa igreja. A irmã é mãe da irmã Pátia, então quem puder, Deus abençoe. A Tati, olha a Tati, que legal ver você aqui, Tati. Deus abençoe também, em nome de Jesus, amém? Irmã Ângela, já chegou. Que horas são? Que horas são? Bom, 7h33. Como você sabe, a gente sempre busca começar no horário. É uma das coisas que a gente sempre tenta fazer lá na nossa igreja, não vai ser diferente aqui, né? Então a gente vai orar. Eu peço que você feche os olhos. Vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa quarta-feira, na nossa leitura bíblica. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos que nessa leitura bíblica o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar compreensão, revelação da Tua Palavra, que possamos entender, Deus. O nosso intuito, Pai, é conhecer a Ti, é saber quais são os Teus propósitos para nós, e eu te peço, te revela, Pai, fala conosco, ministra,
que essa leitura seja edificante, Deus, restauradora, renovadora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, turma. Boa noite, Manja. Como eu havia falado no início, a gente vai estar terminando só o capítulo 2, tá? Só o capítulo 2, o capítulo 3 a gente vai fazer na semana que vem. Então talvez a gente termine até um pouquinho mais cedo hoje por conta disso. Só lembrando, o profeta Joel, ele foi levantado por Deus em um tempo em que a nação de Judá, o povo de Judá, estava passando por um momento de juízo do próprio Deus. A Bíblia diz que o povo havia se afastado do Senhor no que diz respeito à forma como cultuava Deus. Eles estavam, na verdade, fazendo não mais de coração, mas tão somente uma forma totalmente repetitiva, sem ter o coração envolvido, sem ter de fato desejo naquilo. Então, a Bíblia diz que o Senhor permite que venha sobre a nação de Judá um juízo. E aí nós vimos no capítulo 1 que houve uma praga de gafanhotos, insetos, que destruiu toda a agricultura, devastou todo o plantio do povo de Judá, e isso levou uma série de problemas. O povo passou a ter necessidade, os animais passaram a ter necessidade, e até o culto do povo de Judá passou a ser afetado. Haja visto que o culto que era comum haver as ofertas, tanto de animais quanto de cereais, agora estava sendo afetado, né? Então nós vemos no capítulo 1, Deus trazendo um juízo para o povo, no que diz respeito a uma praga que devastou a agricultura, devastou a parte agrícola e, consequentemente, mexeu com a economia da nação. No capítulo 2, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 momentos. E quando a gente pensa no capítulo 2, a gente deve imaginar o seguinte, nós falamos isso na leitura passada. Pensar em uma nação que no tempo de Joel ainda não havia atacado a nação de Judá, mas que agora, no nosso tempo, já atacou. Ou seja, quando o profeta escreve, aquilo estava fazendo menção a algo futuro. Hoje, no nosso tempo, esse ataque ele já aconteceu. Também nós falamos um pouco sobre a dificuldade que temos em precisar que nação é essa. Alguns acreditam que o texto refere-se à nação da Síria, o Reino do Norte, que veio e atacou o povo de Israel na época do rei Ezequias. Existem outros que acreditam que faz referência ao ataque da Babilônia, naquele momento em que o povo saiu e ficou 70 anos escravo. Nós não entramos nesse mérito porque a ideia que nós queremos passar é o entendimento do livro mesmo. Então, o livro ele fala no capítulo 2 de, primeiro, um juízo que Deus traria ao povo, lembrando que no capítulo 1, o juízo era no que diz respeito ao plantio. O que foi devastado, o que foi assolado, foi a parte agrícola pastoril da nação. Aqui, no capítulo 2, ele está falando já de um ataque que aconteceria na cidade. O inimigo atacaria a cidade. E aí ele faz uma correlação do inimigo comparando a ideia dos gafanhotos. Assim como ele usou o gafanhoto, como ele falou do gafanhoto no capítulo 1, aqui ele está falando de uma nação, de um povo
que vai estar atacando e compara essa nação aos gafanhotos, né? E também trazendo uma ideia, e nós falamos isso na leitura passada, de um juízo vindouro, algo futuro. Então, o capítulo 2 ele fala sobre algo que diz respeito, na época do profeta, duas ações do futuro, um ataque e o juízo final, que acontecerá nos últimos tempos. E hoje, no nosso tempo, fala sobre o juízo vindouro, algo que vai acontecer além do ataque da nação, que já aconteceu. Eu acho que eu compliquei demais, mas eu sei que você é inteligente, conseguiu captar ainda que eu tenha complicado, né? Quero lembrar também que quando a gente fala de juízo final, e o texto e o livro fala sobre isso, nós não devemos... Anne, Deus abençoe, Anne. Bom demais ver você aqui. Que Deus te abençoe, filha. Deus abençoe mesmo. Rafael, Deus abençoe também. Amém. Fiquei muito feliz aí de ver você, Anne. Muito mesmo. Então, não entenda o juízo final, quando nós falamos, como um veredito à condenação. Tá bom? É muito importante a gente falar isso, e a gente vai ver exatamente isso agora no capítulo 2, no final que falta. Quando nós trazemos a ideia do juízo, nós estamos falando de um momento em que Deus permite que algo acontecesse à nação com um único objetivo, que este algo que aconteceu pudesse mexer, abrir os olhos, esclarecer como aquele povo estava vivendo naquele momento, para que eles pudessem se arrepender. Você está entendendo? Ou seja, juízo final não deve ser tido como uma ideia de Deus condenando, de fato, sem a possibilidade de um arrependimento. Não. O juízo final, na verdade, é uma chamada, é uma convocação de Deus ao arrependimento. Ok? Lembrando que a gente também falou muito sobre isso, que o agente do ataque, tanto dos gafanhotos, do capítulo 1, quanto da nação, no capítulo 2, o agente, ou seja, o responsável, aquele que organizou tudo, foi o próprio Deus. E a gente falou um pouquinho sobre isso, que não devemos entender que todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades que venhamos passar são provenientes de Deus, não é assim, mas também nós entendemos e falamos, falamos de uma forma muito clara que entendemos que algumas vezes Deus permite que um juízo, uma dificuldade, um momento difícil, venhamos passar, para que a gente possa de alguma forma abrir os olhos e entender, deixa eu dar uma analisada na minha vida, deixa eu pensar um pouquinho sobre as minhas escolhas, deixa eu refletir sobre os meus dias, e a partir daí fazer as mudanças devidas. Uma coisa que eu sempre falo, e é uma verdade, você há de convir comigo, todos nós, quando paramos para analisar a nossa vida, e quando analisamos ela de forma sincera, nós nos deparamos com muitas falhas, muitos erros e muitos equívocos. A gente sabe que precisa melhorar muito em tudo que diz respeito à nossa vida. E que então esse tempo dessa leitura bíblica possa ser, na verdade, esse tempo de analisarmos também aquilo que temos vivido, e eventualmente uma luta, uma dificuldade, talvez por conta das nossas ações e atitudes equivocadas. Esse é o objetivo. No capítulo 2, nós separamos ele em três situações. Primeiro, versículo 1 ao versículo 11, o autor ele faz uma narrativa daquilo que seria o ataque, a forma como seria o ataque desse povo inimigo. Do versículo 12 ao versículo 18, nada mais é do que o profeta chamando a nação ao arrependimento.
Nós estudamos, nós lemos isso também. E agora, aquilo que a gente vai ler, que também começa no versículo 18, do versículo 18 ao versículo 32, a gente pode ver aqui uma resposta de Deus ao arrependimento do povo. Preste atenção. Nós vamos ver agora um quadro sendo mudado. Todas aquelas situações de luta, de prova, de momentos difíceis que a nação iria passar, privações, sejam elas físicas, financeiras, emocionais, a ideia do povo atacando, tudo isso que a gente viu começa a partir de agora deixar de ser mencionado pelo profeta. O que a gente vai ver agora nada mais é do que Deus respondendo o povo, o clamor que o povo havia feito. Eu quero que você entenda o seguinte, que tudo aquilo que a gente vai ler agora deve ser pensado como: tudo isso é fruto de um arrependimento, ok? De um povo que parou, de um povo que pensou, de um povo que refletiu as suas ações, as suas atitudes, a sua forma de ser com Deus, e a partir daí recebeu de Deus uma resposta, ok? É muito importante a gente entender isso. Nós não podemos esperar, e isso aí é para tudo na vida, e você sabe muito bem disso, nós não podemos esperar de forma nenhuma termos respostas diferentes se as minhas atitudes continuam as mesmas. Eu não posso querer resultado diferente daquilo que eu tenho hoje se as minhas ações e as minhas posturas são as mesmas. O que Deus está falando aqui ao povo é exatamente isso. Eu posso mudar a sorte, eu posso mudar o sofrimento, eu posso mudar a dor, eu posso mudar as dificuldades, mas a partir do momento que vocês conseguem entender que há necessidade de uma mudança de vocês também, ok? Então, dado uma explanação daquilo que a gente já estudou e aquilo que a gente vai ler agora, eu começo a leitura, tá bom? Então, Joel capítulo 2, a partir do versículo 18. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu, e o povo arrependido, Deus dá uma nova oportunidade ao povo, ok? O texto diz assim, versículo 18. Após o povo ter se arrependido, versículo 18 diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do povo. Olha, muito claro, muito direto. O povo se arrependeu, e quando o povo se arrependeu, Deus, que é um Deus zeloso, mostrou piedade. No capítulo 2, mais para cima, no versículo 13, o profeta, ele já falava acerca daquilo que Deus, da forma como Deus era, como Deus é, na verdade. O versículo 13 diz assim: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é, e aí ele dá atributos, qualidades de Deus: misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, e por aí vai. Ou seja, o profeta já estava dizendo: turma, se vocês se voltarem para Deus, ainda que fazendo tudo errado, esse Deus que é cheio de atributos bons, agirá com bondade para com vocês. E aqui no versículo 12 a gente já vê esta mudança, a resposta de Deus, o profeta dizendo: Deus é zeloso, e sendo zeloso, agiu com piedade com o povo, ok? Aqui no versículo 19, nós vamos começar a ver Deus restaurando a nação. Lembra que eles estavam numa situação dificílima, sem nada, haviam perdido tudo.
E aqui Deus começa a restaurar as bênçãos materiais da nação. Olha o que diz. O Senhor respondeu ao seu povo. Olha que legal. Deus respondeu. Respondeu ao que, igreja? A oração. Respondeu o que? Ao arrependimento. Respondeu a quê? A postura de reconhecer que estavam errados. Ou seja, ele viu e respondeu. E a resposta de Deus foi: estou lhe enviando trigo, preste atenção, vinho e novo azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as outras nações. Olha que maravilha. Deus responde ao povo e a resposta de Deus diz assim: eu irei satisfazer, eu darei a medida necessária que vocês precisam de trigo, de, como diz aqui, vinho e azeite. Se você voltar, e eu quero que você volte aqui na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 10, lembra o que foi levado pelos gafanhotos quando o povo estava longe de Deus? Olha o que diz assim, versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca. Olha aí, o trigo foi destruído, o vinho acabou e o azeite está em falta. Ele fala sobre as três coisas que os gafanhotos haviam levado. E aqui, após o arrependimento, Deus está dizendo que ele vai trazer de volta exatamente essas três coisas que nós falamos, era a base da economia daquela nação. Então ele diz: olha, eu estou restaurando para vocês aquilo que havia sido tirado. Ou seja, Deus estava satisfazendo aquilo que o povo tinha como necessidade. Eu acredito nisso. Fielmente, verdadeiramente eu acredito que Deus é aquele que supre as nossas necessidades e que é aquele que provê aquilo que precisamos. É aquele que gera para nós aquilo que necessitamos. E aqui nós vemos isso de uma forma muito clara, porque o texto diz que era Deus que estaria enviando, não era outro, senão ele mesmo Deus. Ok? Até aí está tudo certinho? Lembrando que, se você quiser, pode fazer uma pergunta, a gente pode tentar responder. A Dani, olha, Dani do Beto, Deus abençoe. Eu acho que é o próprio Beto, Deus abençoe Beto, a irmã Josi também, Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos continuar, tá bom? Versículo 20. Levarei os invasores que vêm do norte para longe de vocês, empurrando-os para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar do Oriente e a retaguarda para o mar do Ocidente, e a sua podridão subirá e o mau cheiro se espalhará. Eu chamo a sua atenção para o início do versículo. O versículo diz assim: levarei. O que ele está falando aqui? Ele está falando da destruição do inimigo. Ele está falando da destruição daquele povo que havia se levantado contra Judá. Agora lembra que temos falado isso de forma até repetitiva, mas é importante para que não fuja da nossa ideia, que quem trouxe o juízo, quem trouxe os inimigos, quem trouxe o momento de dificuldade, o profeta deixou claro, havia sido o próprio Deus. Mas aqui Deus está falando que ele levaria aquele povo para longe. Ou seja, Deus havia trazido, mas ele havia dissipado, ele havia mandado embora, ele havia levado para longe a dificuldade. Ou seja, uma mostra muito clara de que Deus havia recebido o arrependimento do povo, e após receber o arrependimento do povo, Deus muda tudo aquilo que estava acontecendo e traz a libertação para aquele povo.
Amém? E aí ele diz que ele levaria aquele povo, na verdade, aqueles invasores, né? E levaria, e a podridão da sua morte subiria ao céu, né? Ou seja, trazendo a ideia de que Deus estaria acabando com os inimigos. Aqueles que entendem que o povo referido aqui é o povo assírio, associa esse momento à situação em que Deus, quando o povo se levanta contra Ezequias, a Bíblia diz que numa noite só, Deus manda um anjo e morre 185 mil soldados inimigos, né? Então a ideia de, imagine só, a ideia de 185 mil pessoas mortas em um campo aberto, a podridão que iria assolar aquele ambiente, né? Então ele fala isso, que ele levaria para fora os invasores, e ele não só levaria, ele destruiria. Tanto é que o mau cheiro da morte, e aí também há uma ideia, fazendo novamente aquele link com os gafanhotos, das pessoas que estariam mortas. Ok? Continuando. Versículo 21. E aí versículo 21 diz assim: não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Aí ele continua: não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira, a videira estão carregadas. Olha que interessante. Ele passa aqui dois consolos, dois confortos. Dois momentos que ele diz assim: não tenham medo, não temam. E aí ele fala para dois grupos. É interessante, ele diz assim: não tenham medo, ó terra. Né? Você volta depois e lê o capítulo 1, a gente viu que a terra ficou devastada, ao ponto de não só ter secado as árvores, os galhos ficarem secos, mas a Bíblia fala que os gafanhotos comeram até a casca das árvores. Então ele começa dizendo assim: ó, terra, não temam, vocês voltarão a frutificar, haverá novamente o verde, haverá novamente a alegria que outrora existia nos campos, nos jardins, em tudo aquilo que vocês, ó terra, manifestavam através da sua beleza. E aí ele diz assim: não temam animais. Porque também a gente vê no capítulo 1 que a Bíblia diz que até os animais sofriam desesperadamente porque não tinham o que comer. Então, a forma como Deus mostra que Ele tem cuidado de tudo, que Ele tem cuidado de tudo que diz respeito a nós e tudo aquilo que está em volta de nós. É muito interessante a forma como o profeta ele trabalha essa ideia de Deus, um Deus cuidador. E aí ele vem no versículo 23 e ele diz assim: ó povo de Sião, ou seja, ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ou seja, ele faz agora uma chamada à alegria daquele povo que durante um tempo estava muito triste por tudo aquilo que havia acontecido. Vamos lembrar uma coisa que a gente falou nas duas últimas quartas-feiras. O que o povo tinha na cabeça? A ideia do templo trazia, primeiro, a sensação de que Deus estava no meio do povo. Ou seja, o culto estava acontecendo, o culto estava acontecendo de forma natural, e na cabeça deles, Deus está habitando
no tabernáculo. O tabernáculo aberto, a rotina do tabernáculo acontecendo, Deus está no nosso meio. Entendem isso? A partir do momento que, como diz o capítulo 1, até o culto, até a ideia da religiosidade dos judeus é afetada, ao ponto do tabernáculo ser fechado, a alegria acaba. O povo entende, Deus não está mais com a gente. E aí, a partir daí, passa a ter-se um entendimento de que a alegria se foi. A alegria se foi. E aí Deus chama o povo e diz assim: turma, vocês podem voltar a se alegrar. É muito legal isso. É muito legal isso. Ele diz assim: alegrem-se, alegrem-se, ainda que nesse momento difícil, porque esse momento difícil acabou. O que vai vir a partir de agora vai ser um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de prosperidade, um tempo de conquistas, um tempo de alargamento, um tempo especial na vida de vocês. E aí ele diz assim: alegrem-se e regozijem-se no Senhor. Isso também é legal a gente falar. A ideia da alegria e a ideia de se regozijar, ela deve vir da natureza de Deus em nossa vida. Regozijem-se, ou seja, alegrem-se, mas não somente pelo fato de vocês daqui a pouco estarem tendo as suas colheitas, os seus plantios, a sua vida normal. Mas regozijem-se pelo fato de que foi Deus que proporcionou isso a você. Não esqueça de que se vocês tiveram uma nova oportunidade, essa nova oportunidade não foi dada por outro senão pelo próprio Deus. E isso, amado, é algo que a gente deve levar para a nossa vida. Todas as chances, todas as oportunidades, todos os dias de vida que Deus nos concede, deve ser um motivo de nós nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele, falarmos: Deus, obrigado. Obrigado porque nós temos hoje o privilégio de estarmos vivos. E o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a razão de estar feliz, de eu estar feliz. Eu me regozijo em Ti. É isso que o profeta está dizendo. Regozijem-se, mas não de qualquer forma. O motivo de se regozijar está no Senhor. Amém? Aí ele diz: regozijem-se no Senhor, o seu Deus, porque Ele dá a chuva temporã, talvez na tua Bíblia esteja a chuva de outono, conforme a sua justiça, ou pode estar conforme a justa medida na tua Bíblia. Ou seja, é uma medida justa, nem de menos, nem de mais, nem de menos para haver seca, nem de mais para haver inundação. Você entende? Você consegue visualizar a ideia de Deus tomando conta de tudo, da forma perfeita, como só Ele mesmo sabe fazer? Então ele diz assim: trarei a justa medida desta chuva temporã, dessa chuva de outono, ou seja, uma chuva nem de mais nem de menos. E ele diz assim: e lhes enviarei chuvas serôdia, ou seja, chuvas de primavera, de outono e de primavera, como antes fazia. Você lembra que no capítulo 1 nós falamos que houve uma seca na terra, houve o ataque dos gafanhotos e ainda por cima houve uma queimada, né? E aqui ele está dizendo assim: olha, vocês podem ficar alegres, regozijem-se no Senhor, porque as chuvas voltarão. Ou seja, haverá novamente a possibilidade do crescimento, haverá novamente a possibilidade de vocês verem o trabalho de vocês crescendo, tendo a resposta que vocês necessitam. E ele diz: essas chuvas como eu fazia antes, como eram antes. Ou seja, deixando claro que até o momento da seca, da chuva,
foi algo que Deus fez naquele povo. Eu quero ler um comentário do livro que a gente tem como base. Eu mostrei no primeiro dia alguns livros que tínhamos como base para fazer essa leitura, além das Bíblias, né? E no livro do reverendo Hernando Dias Lopes, todo mundo que me conhece sabe que a gente tem ele como uma das referências para as nossas leituras. Ele fala algo muito interessante sobre a chuva, que eu quero ler aqui com você. Se você quiser esse livro, comprar, está esse comentário na página 89, no primeiro parágrafo. Diz assim: logo que o povo se arrependeu, Deus envia as chuvas. Lembra? As chuvas. Chuvas temporã e serôdia. E diz assim: em justa medida, ou seja, nem de mais para provocar inundação, nem de menos para serem insuficientes. Agora preste atenção. Deus faz descer novamente como outono a chuva temporã, ou a chuva de outono. Essa chuva, ela era a chuva que ocorria entre os meses de outubro e dezembro. E ele diz: sendo especialmente bem-vindas para romper a seca do verão. Ou seja, era uma chuva que o povo ansiava muito, muito mesmo. Por quê? Porque depois de um tempo de seca, e nós sabemos que o Oriente é uma terra seca, é uma terra onde o sol é muito escaldante, é muito forte, essas chuvas elas eram necessárias para que o povo pudesse começar o seu plantio. Então eles ansiavam essa chuva, eles esperavam com uma ansiedade muito grande. E aí ele diz assim: essas chuvas eram especialmente bem-vindas para romper a seca do verão. Aí ele continua: essa é a chuva especial para o plantio. Já essa é a chuva temporã. Aí ele fala: já a chuva serôdia, que vai do mês de março ao mês de abril, cai especialmente na primavera, garantindo assim uma boa colheita, ao evitar que os cereais se ressequem ainda de pé. Olha que maravilha! Ou seja, aquilo que o povo necessitava, esperava, que era o primeiro momento da chuva, aonde rompia um tempo de sequidão, aonde rompia um tempo onde a terra estava demasiadamente seca, que ia de outubro a novembro. Ele diz: olha, essa chuva que vocês anseiam, ela virá na medida certa. E também a chuva que antecede, que é primordial para que a colheita de vocês seja perfeita, que é a chuva serôdia, para que os frutos não sequem antes da colheita, ela virá também. Ela virá também. E vocês terão suprido todas as necessidades de vocês. Amém? Um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, um Deus amoroso, que se importa conosco. E isso é algo que a gente não pode nunca esquecer. Amém? Então vamos continuar. Versículo 24. E diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Preste atenção. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Olha que interessante. Interessante. Mais uma vez, eu chamo você a atenção para aquilo que a gente está falando desde o início. O que Deus está falando assim: olha,
Primeiro, eu vou restituí-los. Na minha Bíblia está compensá-los. Talvez na sua Bíblia está restituí-los. Então, a primeira coisa que eu quero abrir um parênteses, fazer um comentário aqui com você. A gente ouve muito falar sobre a ideia da restituição, porque Deus é o Deus da restituição e Deus restitui. Cantamos muito isso. Algumas pessoas têm dificuldade nessa ideia de Deus restituir. A Bíblia é clara. Deus restitui aquilo que foi tirado. Ok? Deus, ele tem sim o poder de compensar, de restituir, de trazer de volta aquilo que outrora foi perdido por nós, seja qual for a razão. Tá bom? Mas eu quero falar uma coisa para você, que a gente não pode esquecer. A restituição que o povo está provando agora, este momento em que o povo está tendo compensado aquilo que havia sido perdido e tomado, só veio após o arrependimento. Ok? Então, grava isso na tua cabeça. Grava isso. Às vezes a gente tem assim uma ideia de que a restituição vem e eu não estou falando isso de forma negativa, você está entendendo? Porque eu mesmo acredito, já fiz muito, a gente diz assim, vamos fazer uma campanha de restituição e aí Deus vai restituir. Eu acredito que Deus restitui, mas a gente não pode esquecer os princípios bíblicos. A restituição veio após o povo reconhecer que estava errado, após o povo entender a necessidade de se voltar para Deus. Então, muito mais importante, no ponto de vista da leitura que estamos fazendo, muito mais importante no ponto de vista do entendimento que estamos tendo aqui com Joel, que tão somente pedir a restituição para Deus, nós precisamos mudar as nossas ações. Restituição provém de mudança de vida. Quando mudamos a vida, Deus restitui. Amém? Ok? E aí ele diz assim, restituirei os anos que foram consumidos. E aí ele fala sobre a sequência de ataques que a gente viu no capítulo 1. E não sei se você notou para esse finalzinho. Ele diz assim, o meu grande exército que enviei contra vocês. Olha Deus novamente aqui falando que ele é o agente do ataque, do juízo. Novamente ele dizendo que ali foi ele, Deus, que permitiu que houvesse esse ataque para o despertamento do povo. A gente não pode esquecer isso, turminha. Não pode mesmo, tá bom? Então, eu acredito que você entendeu aquilo que a gente quis passar aqui na nossa leitura. Não vai dizer amanhã, o pastor falou, o Fernando falou, que ele não acredita que Deus restitui, nada disso. Estou deixando muito claro, biblicamente é fato, é verdade. Porém, a gente não pode esquecer que a restituição, ela vem depois do arrependimento. Tá bom? Vamos lá. Eu vi aqui o Danilo, eu quero dar um abraço para ele, dizendo que estou com saudade dele, da Tati. Quando a gente voltar ao nosso culto, quero ver vocês lá de novo com a gente, tá bom? Sinto falta de vocês. Também a minha prima Larissa, Deus abençoe, deu um alôzinho aqui pra gente, tá bom? Vamos continuar, turma. Vamos continuar que a gente já vai terminar. Mais um pouquinho. Versículo 26. Aí ele continua agora falando da mudança, né? Já houve a restituição, Deus já tá fazendo com que o povo já possa ter de volta aquilo que havia perdido. Aí o versículo 26 diz assim, vocês comerão até ficarem satisfeitos. Amém. Que coisa boa, né? Coisa bonita, né? Ouvir isso. Até ficar satisfeito, tá bom? Você que é glutão, não é para ficar... para depois passar mal e ter que vomitar, até ficar satisfeito. Ele diz assim, vocês comerão até ficarem satisfeitos.
satisfeitos. E olha aqui o que ele fala: e louvarão o meu nome, o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, meu povo, vocês serão humilhados. Glória a Deus, que coisa bonita, né, irmão? A promessa de Deus. Ele diz assim, ó, vocês podem me louvar. E aí, amado, ele já traz a ideia daquilo que a gente está falando. O louvor já sendo restaurado no templo, o povo já cultuando a Deus de verdade, não aquela coisa mecânica, não aquela coisa do ritual, a ritualidade que eles estavam acostumados. Não. Agora, eles haviam visto a mão de Deus operando e eles estavam agora felizes e eles estavam louvando a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito. E olha o que ele diz assim: as maravilhas que eu, Deus, fiz em favor de vocês. Não foi outro. Não foi outro que fez, não foi outro que proveu, não foi outro que deu, não foi outro que mudou, não foi outro que transformou a sorte. Não, tudo foi Deus quem fez para o povo. Amém? Aí o versículo 27. Diz assim, Deus no meio do povo, ele fala, perdão, e então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Deus mostrando de uma forma muito clara que ele estava no meio do povo agora, ele que havia de alguma forma se afastado, permitido que o juízo viesse, permitido que o povo sofresse. O povo se arrepende, o povo reconhece as suas falhas, o povo olha para dentro de si e diz, cara, pisei na bola, vacilei, eu não agi como deveria com meu Deus, mas me arrependi. E me arrependendo, a Bíblia diz que Deus olha para o povo e diz, ó, turma, vi o coração de vocês se arrependeram, pode deixar, eu vou voltar a estar no meio de vocês. Irmãos, a gente pode de alguma forma temer tudo, muitas das vezes tememos, muitas das vezes passamos por dúvidas, incertezas, mas a gente não pode nunca pensar em viver longe de Deus. Não tem como. Sabe, viver longe de Deus é viver no acaso, sem saber de fato o que acontecerá. Quando eu tenho a Deus na minha vida, quando eu sei que Ele está comigo, ainda que as coisas estejam difíceis, que não estejam da forma como eu gostaria que estivesse, eu tenho a segurança de que no final tudo vai dar certo. E isso é um conforto para mim. E isso me faz acreditar que no fim eu vou conseguir, que no fim as coisas vão se ajustar. Então, esse é um tempo, sim, da gente pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre como é que a gente está, rever, pensar, refletir e estar mais próximo dele. Se você tem a certeza de que Deus está contigo, não, sabe, vai para cima, sabe, dorme em paz hoje, acorda em paz amanhã, viva o teu dia feliz, porque você vai saber que ainda que Ele está contigo. Amém? Vamos lá, vamos caminhar para o final. Aí, aqui agora no versículo 28, do 28 ao 32, que horas são, Caixa? Só para saber quanto tempo tem. 8h18, 8h30 eu termino. Aqui, ele vai falar sobre o derramar do Espírito Santo. E também ele vai falar sobre um dia futuro.
num dia futuro. E a gente vai ver isso aqui de uma forma bem devagarzinha para que a gente possa entender, ok? Ele diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, primeira coisa, depois disso, depois do quê? Depois do arrependimento, depois da restauração, Deus viria e abençoaria o povo com o derramar. Veja a forma como Deus usa. Ele derramaria. Ele iria derramar, não seria algo limitado, não seria algo em que seria dosado, mas o Espírito Santo de Deus seria derramado de uma forma completa, ok? E esta profecia, todos nós sabemos, a gente não vai falar sobre isso, a gente sabe que ela foi cumprida no dia de Pentecostes. E esse texto que nós vamos ler, se você quiser, você pode ir depois em Atos capítulo 2, versículo 17, e você vai ver exatamente Pedro descrevendo essa narrativa de Joel. Ou seja, esta profecia do derramar, ela já foi cumprida, ela já foi realizada no dia de Pentecostes, no dia em que a Bíblia fala que o povo recebeu o derramar do Espírito Santo, ok? Então ele diz assim: e depois desses dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Primeira observação, esse derramar, talvez na tua Bíblia esteja sobre toda a carne, é algo universal. A ideia de Deus não é para mim, não é somente para você, não é somente para os gentios, não é somente para os judeus, mas é para todos os povos. Ou seja, a ideia de Deus de forma universal, disponível, pronto a estar na vida de todo aquele que desejar. Amém? É interessantíssimo isso. Aí ele continua: os seus filhos e suas filhas profetizarão. Uma outra, chama a atenção de você para outra situação. Filhos e filhas, ou seja, nós não vemos aqui acepção. Em um tempo, e a gente já falou sobre isso na igreja, o quanto era difícil a postura das mulheres, a posição das mulheres na cultura, no tempo, não somente nesse ainda mais, mas até mesmo no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, onde a figura feminina muitas das vezes era recriminada, tida apenas como um objeto. Ele diz, Deus, o Espírito, o derramar é para filhos e filhas, não há acepção, é para homem e para mulher. Deus abençoa homem, Deus abençoa mulher, Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus fala por homem, Deus fala por mulher. Aquilo que é para mim é para todos, aquilo que é para o homem é para a mulher, ou seja, há um nivelamento igual. E aí isso é muito interessante, a forma como Deus fala no que diz respeito ao derramar do Espírito. E aí ele diz assim: os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, ele é uma outra situação, não há diferença, não há faixa etária, não há aqueles que podem ou não podem. E aí ele mostra que a partir desse derramar, a partir desse mover de Deus na minha vida, quando eu permito que Deus mova a minha vida, quando eu permito que Deus esteja me guiando, que o derramar dele seja pleno em mim, que o Espírito Santo dele possa me guiar, não interessa, eu posso ser um jovem, eu posso ser um ancião. Ele diz que os anciãos voltarão a sonhar. Olha que interessante, olha que legal. Geralmente a faixa etária dos mais idosos se perde muitas das vezes até a razão, os objetivos, os projetos. Ele diz assim, comigo, Deus, até os velhos voltarão a sonhar.
E os jovens terão visões, olharão o mundo e entenderão aquilo que está ao seu redor. Serão visionários no que diz respeito à minha vida na terra, à minha presença na terra. Tudo isso através da possibilidade que eu e você podemos dar de Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Aí ele continua: até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. Olha que tremendo. Ele mostra que não há nem diferença social, que Deus não é elitista, que Deus não faz acepção. Ele diz até o servo, até a serva, até o menor, até aquele que aparentemente não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, porque talvez não dispõe das qualidades e dos atributos econômicos, sociais que hoje ditam a nossa sociedade. Deus diz assim: eu não estou nem aí, sabe? Eu não estou nem aí se é grande, se é pequeno, se é homem, se é mulher, se é poderoso, se não é, se me permitir adentrar, eu habitarei em todos. Eu estarei presente na vida de todos. Seja servo, seja serva, seja homem, seja mulher, seja grego, seja gentil, seja judeu, seja jovem, seja velho. O derramar do Espírito Santo, a presença de Deus, ela está disposta a todos nós em nome de Jesus. Aí aqui eu encerro. Nesse momento, preste atenção, nós vamos ver uma intervenção de Deus, apontando para um juízo que ainda virá. Esse versículo 30, 31 e 32 está apontando para um julgamento de Deus para as nações, algo que ainda acontecerá. João fala sobre isso. Eu não vou ler, se você quiser, ele cita isso 800 anos depois, em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Perdão. Ele diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha que interessante. Aí ele continua: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clama. O que ele está falando aqui? Ele está pegando um acontecimento aonde o povo havia sido atacado por uma nação, mas se arrependeu, e por ter se arrependido foi salvo. Olha o que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, haverá livramento para os sobreviventes. Ou seja, aqueles que não pereceram no ataque do inimigo, clamando ao Senhor, receberam livramento, receberam salvação, que foi exatamente tudo isso que a gente acabou de ver. Mas isto aqui nada mais é do que também uma profecia para um acontecimento futuro. E a gente vai ver esse acontecimento futuro no capítulo 3. O que ele está preparando aqui nada mais é do que um terreno para tudo aquilo que ele vai falar agora no capítulo 3, que são acontecimentos que ainda virão a ser. Ok? E aí ele diz exatamente isto. Ele está falando que haverá um juízo, haverá um julgamento para todas as nações no final dos tempos.
Mas assim como eu tenho falado desde o início que o julgamento dos últimos dias, tanto ele fazendo referência aqui no texto, como os acontecimentos futuros, são para arrependimento. Não somente para julgamento, não somente para condenação, mas para a possibilidade do arrependimento. Ok? Tanto é que ele diz que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Isso, salvo. Será salvo. Então haverá salvação naqueles dias. Haverá salvação naquele tempo. Ok? Logicamente, irmãos, o juízo, ele é para julgamento de todos. A Bíblia fala sobre isso. Porém, para absorção daqueles que reconheceram a grandeza de Deus e para a condenação daqueles que não fizeram. A gente não precisa temer a ideia do julgamento final. Nós não precisamos temer a ideia do grande dia do Senhor. Por quê? Porque nós já temos a Deus em nossas vidas, já reconhecemos a soberania deles em nossas vidas e seremos julgados sim, mas seremos absolvidos. Amém? Seremos salvos. Exatamente isso. Pessoal, aqui a gente encerra o capítulo 3, tá bom? Capítulo 3 não, capítulo 2. E na semana que vem a gente faz a leitura do capítulo 3. São 21 versículos. Eu acredito que tem como a gente terminar, tá bom? O que a gente está fazendo é o seguinte, eu estava fazendo uma conta, a gente está lendo uma média de 20 versículos, 18, 19 versículos por quarta-feira. Como talvez seja um pouquinho mais, venha requerer um pouquinho mais de atenção para a gente talvez coloque em 2 quartas, mas a gente vai ver isso mais para frente. Ok? Então a gente termina. Eu espero que você tenha compreendido alguma coisa. Espero que você tenha entendido um pouquinho da nossa leitura. A ideia é essa, pessoal. A ideia é exatamente essa. É fazer desse momento um momento em que a gente possa aprender um pouquinho mais. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, se não tinha a ideia, o entendimento do livro, você agora já tem um norte bem legal. Você está entendendo? Se porventura você pegar esse livro e você decidir ler ele novamente, daqui a, 3 meses, 4 meses, quando você ler, você vai saber exatamente o que o profeta está falando, qual é o intuito, qual é o objetivo. Ainda que talvez tenha esquecido uma ou outra coisa, mas a ideia central, e eu sempre digo isso quando a gente faz essas leituras, o intuito não é fazer, não é que você tenha talvez o entendimento por completo ou não tenha nenhum tipo de dúvida, é impossível isso. Mas a ideia é que você possa ter uma visão panorâmica, ter um entendimento no que diz respeito ao todo. Então eu tenho certeza que hoje você tem um entendimento ao todo do que Joel quis falar, né? E isso é muito válido, né? Valeu, pai, valeu. Muito legal, meu filho. Aí eu já vou dormir feliz que meu pai gostou, então tá ótimo. Eu vou encerrar voltando novamente a fazer o pedido que fizemos no início da nossa transmissão, né? Nós estamos com a mãe da Patrícia, a esposa do Odilson, membro da nossa igreja,
passando por um momento difícil, ela encontra-se enferma, ela vai fazer uma cirurgia no estômago, ela está com um problema de câncer, e ela está precisando de doadores de sangue. Ela está no Orfeu Loyola, e quem puder fazer esta doação, você pode confirmar com a Patrícia. Poxa, pastor, está difícil falar com a Patrícia. Fala comigo no meu celular, que aí eu repasso, já tento buscar as informações com a Patrícia, o que precisa, e aí a gente tem que se manter unido nesses momentos, e eu louvo a Deus que sempre a igreja ouviu os nossos apelos, sejam eles de quais naturezas venham a ser, né? E eu acredito que se você puder, vai nos ajudar, tá bom? Então que Deus abençoe você. A gente vai encerrar orando também pela mãe da Patrícia, a senhora Terezinha, né? O nome dela é Maria Terezinha Rodrigues do Nascimento, né? Nós vamos estar orando aqui por ela, e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Mais uma quarta-feira, né? Essa aqui é a terceira, mas graças a Deus que a gente está conseguindo, através desse mecanismo que nos é dado, ter esse momento de estarmos juntos, né? Que Deus te abençoe, que Deus possa guardar você, a sua casa, a sua família, e em nome de Jesus a gente vai estar aqui de novo na quarta-feira, se assim for da vontade do Senhor. Amém? Então eu encerro, vamos orar. Eu quero que você curve a sua cabeça, ore, agradeça a Deus por esse tempo que Ele te permitiu ler a Bíblia, entender, nem que seja um pouquinho. Esse é o grande momento. Orar, agradecer por tudo aquilo que Deus nos tem proporcionado. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de poder ter lido a Bíblia, estar junto com os irmãos, poder conversar, ainda que dessa forma diferente, não comum, mas este é o tempo de ser assim. E se é assim que tem que ser, assim faremos, Pai. E te louvamos por mais uma oportunidade que Tu nos deu, através do Teu Espírito Santo, de ler, de compreender, que aquilo que foi falado, Deus, possa de alguma forma mexer conosco, e que a gente possa buscar, Deus, pensar sobre a nossa vida, refletir, analisar, e se há coisas a serem mudadas, e eu tenho certeza que há em mim, Pai, eu sei que há em mim, eu sei, Deus, que os Teus filhos reconhecem isso também, que possamos buscar nos arrepender, que possamos buscar sermos melhores no que diz respeito à nossa vida contigo, Pai, porque eu sei que a Tua parte Tu sempre irá fazer. O Senhor é fiel, o Senhor não falha, o Senhor é aquele Deus que promete e cumpre. Que possamos, Deus, fazer aquilo que compete a nós, para estarmos juntos a Ti, porque assim sendo, o Senhor irá nos abençoar. Eu oro, Deus, e eu te peço, pela vida, Deus, da mãe da Pati, Senhor, que encontra-se doente, esse problema, Deus, que gera tanto medo, Deus, que muitas das vezes traz tantas incertezas. Nós acreditamos em Ti, nós confiamos em Ti, e a Tua palavra diz que Tu és o Deus que tudo pode, que não há limites, não há limitações, não há impossibilidades para o Senhor, e a nossa oração é essa, Deus. Colocamos esta mulher em Tuas mãos, pedimos, Deus, que o Senhor a visite, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Eu sei que Tu és um Deus que pode curar, então eu te peço, Deus, cura, restaura, abençoa, em nome de Jesus. Colocamos a vida dela em Tuas mãos e queremos, Deus, dizer que confiamos no Senhor. Verdadeiramente confiamos. Obrigado, Deus, por este estudo. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Queremos orar, Deus, nesse tempo,
Pai, por todas as pessoas, Deus, que juntamente conosco vivem, Deus, essas incertezas e as inseguranças do dia, os problemas, Deus, que este vírus tem trazido, Deus, à nossa sociedade como um todo, ao mundo, Pai. Queremos te pedir, abençoa, Deus, a todos os povos de todas as nações, todos são criaturas tuas, feituras tuas. Então eu te peço, abençoa, Deus, e fortalece-nos, Pai, para que possamos continuar crendo, vivendo e andando segundo a tua vontade. Abençoa, Deus, eu te peço, visita, Deus, a cada doente, a cada enfermo, e acaba, Deus, acaba com essa situação, Deus. Eu sei que tu podes, Pai. E se for este tempo, já acaba com isso, Deus. Mas que possamos aprender, entender o que tu tem falado nesses dias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso, turminha. A gente encerra mais uma leitura bíblica. Eu espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui pela leitura e pela companhia de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.